Não é sempre que a gente tem a oportunidade de entrevistar um ídolo, uma pessoa com a qual você se identifica em muitos aspectos. E é isso que vai acontecer hoje aqui. Eu conheci o trabalho de Cláudio Tosi numa circunstância absolutamente exótica no meio de intelectuais de São Paulo na década de 70 que discutiam exatamente o viés político e o viés absolutamente contemporâneo do trabalho desse paulistano que revolucionou a arte no Brasil. Ele esteve nos Estados Unidos para receber o Lifetime Achievement Award, o Press Award, como o primeiro artista plástico brasileiro residente no Brasil a receber esse prêmio. Cláudio, 5 décadas de trabalho e você parece tão inquieto quanto sempre. É verdade ou é só a imagem? Bom, a arte sempre tem que ser inquieta. Se você se acomoda ou não fica pesquisando uma linguagem, então o trabalho fica diluído. Então é muito importante essa inquietação, né? Você é um artista brasileiro de muito sucesso por ter atuado não apenas num escopo mais tradicional de galerias, mas você fez instalações, obras públicas, interferências. Essa multiplicidade de atividades ajuda você a não se acomodar? Eu acho importante, por exemplo, você fazer uma arte que não fique fechada só num sistema de galerias ou de museus, mas que tenha um público mais amplo. Então, essa participação de fazer uma arte urbana, uma arte para a cidade, uma arte onde as pessoas vão andando, encontram uma obra e questionam o que é isso, por que isso está aqui. Então, leva as pessoas a uma reflexão. Então, eu acho que a função da arte é exatamente você trabalhar com essa linguagem bastante múltipla e cada vez provocar mais atitudes e mais reflexões em torno da imagem. Muita gente discute, ainda hoje, por incrível que pareça, essa definição do que é arte e do que não é. Arte é tudo, tudo é arte. Você, desde o início, se inseriu dentro de um contexto onde tudo podia ser arte, dependendo da forma como se apresentasse no contexto público. Como é que você vê a evolução? Porque você é testemunha, eu não estou lhe chamando de velho não, viu, Cláudio? Mas nós estamos na mesma praia. Você é testemunha de muita coisa e surfou durante esses anos todos permanentemente produzindo trabalhos relevantes. Como é que você vê o resultado hoje, em 2016, dessa ideia de que arte é tudo, tudo é arte? Eu acho que na arte existe uma liberdade muito grande. E tem um conceito que o Marcel Duchamp, em 1917, ele pega objetos, pega uma máquina de escrever, assina e passa a ter um valor como arte. Então existe esse questionamento do que é arte. Então a arte deixa de ser só uma pintura de cavalete. Então daí tem um conceito mais amplo de você fazer uma linguagem mais multidisciplinar. Então, incorporações de novas técnicas, como vídeo, como instalações. Existe hoje muita arte feita simplesmente com som. Teve um trabalho agora na Bienal de Veneza que você sentava e você só ouvia umas gotinhas caindo, como se estivesse caindo sobre você mesmo. Isso te leva a uma percepção espacial proposta pelo som. Então, essa liberdade na arte, principalmente nesse século, e depois dos anos 50, e no Brasil nos anos 60, que era uma arte que era produzida na rua, o suporte não era mais a tela, eram bandeiras, a própria escola de samba, o Hélio Oiticica, fazia os parangolés, as roupas. Então, as artes plásticas adquirem assim, uma liberdade bastante grande. Então, o que se diz hoje que tudo vale, em verdade, tem início no Brasil na década de 60, onde um grupo de artistas abriram uma série de possibilidades de linguagem, juntamente com o teatro, as experiências do Zé Celso, do Teatro de Arena, do Oficina, o Cinema Novo, são experiências de linguagem que levam a essa liberdade da arte. O próprio Haroldo e o Augusto, que a gente estava falando há pouco. E o Décio, né? Porque Décio, vou contar essa história para você poder se inserir no contexto. A primeira vez em que eu tomei conhecimento do trabalho de Cláudio foi numa reunião na casa de Décio Pinhatari, em Carapicuíba.
que só o pessoal de São Paulo que vai entender o que eu estou falando aqui. Carapicuíba, assim, meio velho oeste, encravado na região metropolitana de São Paulo. E a discussão era sobre a relevância daquelas coisas que se estava fazendo com fotos de Guevara, coisas assim, enfim. E essa semana está abrindo em São Paulo uma exposição do Augusto de Campos, que chama Rever, onde ele relata todas essas experiências de linguagem. E a partir desses movimentos todos surgiram essa abertura muito grande para as artes plásticas. Então o que se diz hoje é que você tem que aprender a ver a arte, quer dizer, você tem que ver um objeto do seu ângulo, do seu ponto de vista, da sua reflexão proposta por um objeto que é uma obra de arte. Então essa amplitude toda leva a uma linguagem múltipla, a um posicionamento que você pode utilizar todos os materiais e sempre com grande liberdade. Cláudio, o que ou quem inspira hoje em dia? Bom, o que me inspira o movimento de andar, de ver as coisas, principalmente o trabalho da produção contemporânea de arte e também muita reflexão. Por exemplo, vou num espaço, eu gosto de sentir esse espaço e depois, através dessa elaboração desse pensamento, começar a fazer a tradução para a linguagem visual. E daí resultam os trabalhos, mas é um processo demorado. Quer dizer, não existe assim, você vai, olha e faz. É uma coisa que você tem que pensar, que refletir e, às vezes, até utilizar outros meios. Por exemplo, se num determinado trabalho você precisa usar luz, se você quiser dar ênfase para uma determinada situação específica daquele espaço. Então você usa toda essa tecnologia que existe hoje, novos materiais e projeções e até cinema, até montar algumas situações que são os happenings e as instalações. Bom, a última pergunta é uma pergunta mais filosófica, né? Porque a arte saiu há muito tempo, especificamente no começo dos anos 50, da caixa, né? E com o tempo a manifestação artística começou a ser talvez a última esperança, a derradeira esperança de reconquista dos ideais humanísticos mais nobres, que hoje em dia estão meio avacalhados ao extremo. Mas eu penso, o meu pensamento é uma coisa que me mantém vivo e me mantém interessado em fazer as coisas que eu faço, é exatamente a arte e os artistas. Serão os artistas os últimos dos moicanos? Eu acho que os artistas sempre, em todas as épocas da história, tiveram essa preocupação de transformar o que acontecia no mundo, de ter uma antena bastante ligada e, através da imagem, através da escrita, da música, do cinema, de propor algumas, não sei se soluções, mas algumas aberturas de pensamento que pode levar a uma grande transformação da vida e da sociedade. Eu espero que os artistas sempre façam isso e que seja realmente uma possibilidade de abrir um caminho. Porque não nos decepciona, mas não decepciona não. Bom, esse foi Cláudio Tosi, um dos mais importantes, mais criativos e mais dóceis artistas brasileiros da minha geração, e eu me sinto privilegiado de poder ter estado com ele aqui, justamente na semana em que ele foi homenageado com o Lifetime Achievement Award, o Press Award. A gente volta semana que vem com outro grande nome para vocês.